Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo, espero que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. Hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui do Brasil. Eu estou no Rio de Janeiro, minha cidade, passando férias, mas não posso deixar de falar aí de um assunto muito importante que muita gente me pede ajuda. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? Mas eu não falo especificamente do passo a passo dos documentos que você precisa. Então vamos falar do visto de procura de trabalho, vamos falar da documentação que você precisa para poder dar entrada nesse visto, tá certo? E vamos que vamos! Então, gente, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês. Vou colocar para vocês todos os documentos passo a passo que você precisa para tirar o visto de procura de trabalho, que é atualmente o visto mais procurado e mais utilizado para quem quer imigrar para Portugal. É isso aí, você que é brasileiro, que quer morar em Portugal, já deve ter acompanhado aí as notícias desses últimos tempos e a gente está tendo muitas alterações na legislação, né? E a gente teve aí o fim da manifestação de interesse, que para você que não sabe, era a maneira que as pessoas mais utilizavam para poder chegar em Portugal e se legalizar. Ia como turista, que para ir para Portugal, né, do Brasil, você tem a dispensa de visto pelo acordo que tem entre Brasil e Portugal. Então, você sendo brasileiro, você não precisa de nenhum tipo de visto para poder ir passear em Portugal. E as pessoas chegavam lá erradamente, né, e faziam a manifestação de interesse. Lembrando que nunca foi a melhor maneira, mesmo quando ela era possível, porque ela demora aí para ser analisada, digamos assim, a documentação, cerca de 1 ano, 2 anos. Então a pessoa passava muito perrengue até conseguir a sua autorização de residência, até ficar legal no país. Ela não ficava ilegal, mas ela ficava irregular, né? Até ter a sua autorização de residência. E isso aí não é bacana. Mas no dia 4 de junho, o governo português deu um fim na manifestação de interesse. Então não é mais possível esse tipo de legalização. E eu digo para vocês que cada vez mais tá difícil você se legalizar em Portugal, não indo com nenhum tipo de visto. Lembrando aí o quê? Que os vistos, eles são solicitados no seu país de origem. Então, ainda aqui no Brasil, você tem que solicitar o visto para ir para Portugal. E o visto que nós vamos falar hoje, existem vários vistos. Eu tenho um vídeo aí no canal, se você quiser assistir para poder saber um pouquinho mais, né? Caso te interesse aí algum tipo de visto. E o visto de procura de trabalho é o visto que tem sido aí mais utilizado nesses últimos tempos, né? Quem não se encaixa, digamos assim, com nenhum tipo de visto... Peço desculpa aí, tivemos uma breve interrupção aí tocando o telefone, né? Mas hoje é aniversário da minha mãe, dia 23 de agosto. Então, minha irmã tava ligando aqui para dar os parabéns, tive que pausar o vídeo, mas continuamos. Então, você tem esses tipos de visto que você pode aí solicitar e o do procura de trabalho, que, como eu tava falando, é o mais utilizado. Então, vamos lá, o que interessa, vamos falar aqui dos documentos que você precisa. Primeiro, um formulário, né, que você tem que preencher para poder solicitar aí o visto. Esse formulário, você consegue ele, com seus dados pessoais, né? Você consegue ele no próprio site da VFS, acho que é VFS. Eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. Clicando aí no nome do vídeo tem um maisinho, clica nele e abre a descrição. Abre lá todas as dicas, parcerias que eu tenho, tudo que é importante para vocês eu boto sempre em todos os vídeos na descrição. E nesse aqui, no primeiro link que eu vou botar, é da empresa aí, VFS Global, que é a empresa que você faz a solicitação aí do visto, tá certo? Então você vai precisar desse formulário preenchido, tá? Que no próprio site você consegue. 2 fotos sua 3x4 com fundo branco, tá? E você já pode ir providenciando. Outra questão importante, o passaporte válido. Às vezes a gente não se atenta para isso, nunca saiu do país, nunca tirou o passaporte. Então você dá uma parada aqui, vai tirar seu passaporte, porque demora um tempinho. No site da Polícia Federal, né?
Lá mesmo, se for menor de idade, precisar tirar para o seu filho, também tem lá as autorizações, se não for viajar com o pai, né? Você pode colocar amplos poderes para o menor viajar até desacompanhado, ou você pode colocar para viajar apenas com um dos pais. Eu coloquei dos meus filhos que pode viajar até desacompanhado, porque eu não preciso ficar pedindo autorização do pai cada vez que eu vou viajar, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí depois. Outra questão importante que você tem que providenciar é o seguro viagem, é obrigatório, ou o PB4, tá, gente? Que é o sedã, mudou de nome. No site do governo é gratuito o PB4, né? Que é o sedã, mudou de nome, mas todo mundo conhece como PB4. Você pode solicitar ele pelo site gov.br, né? Você tendo a conta aí, se você não tem, você faz, sendo brasileiro. Você solicita ele totalmente online e aí você pode trazer ele, que é para você ter os mesmos direitos que o português aqui na saúde em Portugal. Lembrando que a saúde aqui é pública, mas não é gratuita, tem uma coparticipação. E com o PB4 você paga aí os mesmos valores que o português. E perante aí o visto, né, quando você vem com agendamento da AIMA ou quando você chega em Portugal, você tem que agendar, que a AIMA é o órgão aí que faz a legalização da imigração, você tem que ter o PB4, tá? Ou o seguro viagem. O seguro viagem é pago e o PB4 ele é gratuito, tá certo? Você também tem que ter o certificado de antecedentes criminais, que é gratuito também, totalmente online. Você pega aí no site também da Receita Federal, bem tranquilo, você mesmo pode pedir. E você tem que ter também um requerimento de autorização, não, estou falando besteira, já falei, a autorização dos antecedentes criminais. É porque aqui, quando chega aqui em Portugal, se demora muito para agendar na AIMA, eles mesmos pedem o antecedente, eles entram no site e pegam. E aí você assina lá na hora um termo, mas também você pode trazer, não tem problema nenhum. Além disso, você tem que fazer uma carta justificando o motivo que você está solicitando aquele visto. E aí as pessoas têm muita dúvida como é que deve ser essa carta, se tem que ser feita por um advogado, se tem que ser... Não, gente, pode ser manuscrito mesmo, uma carta feita de próprio punho, justificando aí o motivo por que você quer vir para Portugal. Então, bem tranquilo, você mesmo pode fazer, tá? Você precisa da passagem, né? Então, você precisa da passagem de volta. E aí a gente vê muitas controvérsias, porque o próprio funcionário, às vezes desinformado da VFS Global, ele exige que seja a cópia da passagem de volta. E não precisa ser a cópia da passagem de volta, pode ser a cópia da reserva. E isso tem muita diferença, que eu vou explicar para vocês. Depois, se você consegue um emprego que você vai conseguir, você fica morando em Portugal, você consegue reagendar essa passagem e consegue não perder o dinheiro da passagem de volta. Então, é a cópia da reserva. E tem que tomar muito cuidado, porque essa desinformação, eu vejo que também lá em Portugal, com alguns funcionários de alguns órgãos públicos, é constante. Então, ele nem escutou o teu assunto, ele nem sabe o que você quer e já diz que você não tem direito, já diz que você não está hábil. Então, gente, muito cuidado. Eu costumo dizer aqui no canal que o não a gente já tem, então a gente tem que correr atrás do sim. Então, não para na primeira informação, não faça qualquer pergunta, pesquisa você mesmo. Hoje em dia, com o Google, né, com a internet, a gente tem tanta facilidade. Então, não acredita em qualquer questão, porque realmente não dá para confiar. Então, você precisa aí dessa cópia da reserva da passagem, não é a passagem em si, tá? Você precisa do comprovante de hospedagem, de onde você vai ficar. Lembrando que serve o termo de responsabilidade. Se você tem algum amigo, algum parente, algum conhecido que você vá ficar na casa dele, você entra aí no site da AIMA e pega esse termo de responsabilidade impresso, né? Já tem o formulário da AIMA, eu tenho um vídeo aqui no canal dizendo como você pega no site esse termo de responsabilidade, que é a famosa carta convite, né? Mas o nome certo é termo de responsabilidade. E aí essa pessoa preenche para você, autentica, manda para você, e isso serve aí como comprovante, tá certo? Acho que eu falei tudo. Não, o mais importante é o comprovante financeiro, que muita gente fica preocupado porque acha que o valor é muito, que não tem, que não vai conseguir.
E aí eu digo para vocês mais uma vez que o planejamento é tudo. Então eles exigem o valor depositado na conta de 3 salários mínimos de Portugal. Para você ter ideia, o salário mínimo de Portugal hoje, ele custa 820 euros. Então 3 salários mínimos vai dar aí 2.460 euros. Então você tem que ter esse valor aí na conta. Deixa eu botar aqui na calculadora para converter bem direitinho, porque o euro tá mais ou menos aí 1 euro, né, custa R$6,10. Então, ó, a calculadora, deixa eu entrar aqui, eu tô com o telefone da minha mãe na mão, minha colinha, e a gente faz, olha, 2.460 euros vezes, vamos arredondar para R$6, né? Então você tem que ter na conta 14.760 reais. Então, mais uma vez, não se assusta, é o planejamento para você poder fazer uma imigração aí segura. Muita gente pergunta a respeito do filho. Eu vou pedir o visto de procura de trabalho para mim e para o meu esposo, tem um filho menor, ele pode ir? Gente, a resposta correta é não. Você não tem nenhum embasamento legal que permita a entrada dessa criança. Mas vamos parar para pensar em tudo que eu falei, e eu tô falando isso para vocês aqui de tantas histórias que eu escuto dos meus relatos, dos meus inscritos, né? Se o menor vai com a passagem de ida, vai com o responsável, ele também pode ter a reserva da passagem de volta. Mesmo que ele se enquadre estar indo a turismo, eu acredito que você não tenha nenhum problema. São os relatos que eu recebo aí das pessoas me falando que vieram com filho e não tiveram nenhum problema. Mas, novamente, eu vou ressaltar para vocês, legalmente não pode trazer o menor, tá certo? Não pode vir acompanhado. Quando chega aqui em Portugal, você pode pedir o reagrupamento familiar, que é o reagrupamento da criança, já que você vai vir com visto e vai pedir autorização de residência, mas você ainda não tem o visto de procura de trabalho, é uma mera expectativa de direito, você ainda não tem a autorização de residência. Você poderá ter, se o seu visto de procura de trabalho, você conseguir um trabalho de carteira assinada, como a gente fala no Brasil, porque não pode ser abrindo atividade, né? Abrindo empresa, tem que ser com um contrato de trabalho, e aí sim você vai ter direito a essa autorização de residência. Então aí é diferente, por isso essa questão aí do filho menor. Eu espero realmente que eu tenha ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Se você não me segue lá no Instagram, Vivi em Portugal, mesmo nome aqui do canal. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.